Evocação dos espíritos. Os fundadores da Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica, que dedicaram grande parte da vida à questão da sobrevivência, não chegaram a ver o caminho desses estudos no século XX. Edmund Gurney morreu em 1888, Henry Sidgwick em 1900 e Frederick Myers em 1901. Pouco tempo depois da morte de Myers, supostas mensagens dele, de Gurney ou de Sidgwick começaram a aparecer na escrita automática e por vezes nas comunicações orais em transe de 5 mulheres relacionadas com a Sociedade Psíquica Britânica. Margaret Verhal, estudiosa da cultura clássica e esposa de um professor de cultura clássica de Cambridge. Ellen, filha da senhora Verhal, também estudiosa da cultura clássica, e depois que se casou com W.H. Salter, pesquisador da parapsicologia. Alice Kipling Fleming, irmã do escritor Rudyard Kipling e esposa de um oficial britânico que vivia na Índia. Winifred Combe Tennant, conhecida na vida política da Inglaterra e ex-representante da Liga das Nações. Eleonora Papier, a única médica profissional do grupo. Algumas dessas mulheres se conheciam entre si, outras nunca se encontraram da mesma forma, apenas algumas haviam conhecido Myers, Gurney e Sidgwick quando vivos. As intercorrespondências continuaram até 1932. Durante esses anos, até 7 médios de menor gabarito juntaram-se às 5 principais e 4 outras supostas entidades desencarnadas apareceram para completar o grupo de comunicadores do outro lado. Uma delas era Anne Marshall, a mulher que Frederick Myers amou em vida e que se suicidou. Parece que os dois se uniram na vida após a morte. Outra foi Mary Catherine Littleton, conhecida em sua família como May, o amor perdido de Arthur Balfour. Os textos alegadamente ditados por esses comunicadores através de vários psicógrafos eram fragmentários, extremamente abstrusos, muitas vezes referindo-se a obscuras obras em latim e em grego, idiomas que apenas 2 das médias conheciam. Em geral, traziam a assinatura Myers ou Gurney, tomados individualmente, careciam de sentido, e assim continuaram por algum tempo, até alguém notar que pareciam ser parte de um grande complexo de quebra-cabeça verbal. Uma vez que os investigadores começaram a estudá-los, os textos davam todas as provas de terem sido elaborados por uma ou mais pessoas com íntimo conhecimento nos textos clássicos, como Myers, Sidgwick e Gurney. Essas provas eram ainda mais perturbadoras porque Myers certa vez escrevera que um bom teste de sobrevivência pós-morte seria uma ação combinada de grupo e não individual. Parecia haver um desígnio, até mesmo em assuntos intrínsecos ao real conteúdo das mensagens. Por exemplo, a senhora Fleming na Índia já produzia escritos de Myers há um bom tempo, quando ficou sabendo que o mesmo ocorria em outros lugares. Um texto pedia para ser enviado para o número 5 de Selwyn Gardens, em Cambridge, na Inglaterra. Ela nunca visitara essa cidade e não reconheceu o endereço, que era o de Margaret Verhal. A senhora Verhal havia sido a primeira médium a tentar a escrita automática para chamar o espírito de Myers. Por fim, todas as intercorrespondências passavam pela Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica, onde investigadores como Eleanor Sidgwick e seu irmão Gerald Balfour laboriosamente juntavam as partes. Os textos eram desconexos e carregados de simbolismo. Era como se os mortos não tivessem a mínima pressa de que os vivos resolvessem o quebra-cabeça e fossem deliberadamente obscuros, forçando um acúmulo de provas. Os comunicadores também sugeriram que estavam tomando cuidado para serem enigmáticos, para que alguma frase de fácil acesso não despertasse as associações da própria médium, fazendo inserir assuntos enganosos. Talvez também a dificuldade em estabelecer uma ponte entre os dois mundos fosse suficiente para obscurecer as comunicações. Myers, desencarnado, comparou esse processo a estar atrás de uma vidraça coberta de gelo, que embaça a vista e abafa o som, ditando francamente para uma secretária relutante e um tanto obtusa. Já Gurney falou do desejo ardente de inculcar nas mentes encarnadas a convicção da própria identidade, os sucessos parciais e as falhas totais. Alguns céticos já disseram que os pesquisadores britânicos
inconscientemente colocava sentido à ordem na intercorrespondência. O desejo de acertar era compreensível, dado o enorme tempo que havia gasto estudando a vida após a morte. Mas há motivos para rejeitar essa explicação. A integridade de Eleanor Sidgwick e dos outros era inatacável. E embora as correspondências fossem enigmáticas e fragmentárias, seu significado final era espantosamente coerente e completo. Eles apresentavam um plano de uma ordem mundial harmoniosa, para a qual a Pax Romana do Império Romano servia como modelo imperfeito. Em vida, Mears foi grande estudioso e admirador da antiga Roma. No final de seu livro Personalidade Humana, ele comparou a raça nascente de Roma à raça nascente do homem. Parecia que Mears, pós-morte, pensava de maneira muito semelhante quando, em 2 de março de 1906, supostamente ditou um texto para a senhora Verral, em Cambridge, contendo um verso latino de Eneida, de Virgílio. O verso era parte de uma narrativa da queda de Troia. A Eneida conta como Enéas, um troiano de sangue real que foge à queda da sua cidade, acabou fundando Roma. Nesse texto, e em outro, 2 escritos em 4 e 5 de março, há referências a vários imperadores de Roma, a perseguição dos cristãos pelos romanos e a certos papas da Igreja Católica que foram importantes na história da Roma cristã. Em suma, os três textos pareciam apresentar uma súmula da história de Roma. Nos dias depois do último texto verbal dessa série, a senhora Fleming, a milhares de quilômetros de distância na Índia, produziu um texto que parecia continuar o tema, incluía a frase Ave Roma Immortalis. Como poderia eu tornar isso claro sem entregar a ela a pista? Pergunta. O caso Ave Roma Immortalis, como passou a ser chamado, foi um pequeno indício do difundido tema de uma nova ordem mundial que refletiria a antiga. A nova ordem seria movida por um grande número de intelectuais desencarnados, dos quais Mears, Gurney e outros 5 comunicadores eram membros e profetas. Seus protegidos no mundo dos vivos seriam uma nova raça, os filhos do Espírito, como eles diziam, que iriam passar pelo sofrimento de guerras mundiais e outras catástrofes para realizar a utopia profetizada. Entrelaçados num grandioso desenho das intercorrespondências havia temas menores, íntimos, como a estranha e encantadora história do amor de Domingo de Ramos, envolvendo 2 famílias britânicas distintas e privilegiadas, os Balfour e os Littleton. Arthur Balfour tinha 7 irmãos e Mary Catherine Littleton 11. Os jovens das 2 famílias frequentavam o mesmo círculo social e mantinham ligações de amizade, em alguns casos matrimoniais. Era como se os Littletons, extrovertidos e sociáveis, exercessem atração sobre os Balfour, mais íntimos, sérios e reservados. Arthur conheceu Mary em 1871, num baile de Natal na casa do tio de Mary, o primeiro-ministro William Gladstone, e apaixonou-se por ela de imediato. Mary não era bonita, executando seu cabelo dourado e abundante. Excetuando seu cabelo dourado e abundante, mas por sua alegria, inteligência e natureza ardente atraía muitos namorados. De sua parte, Mary achou o jovem Balfour brilhante, bondoso e encantador, mesmo que um tanto cauteloso e reservado para seu gosto. Parece que ela não se apaixonou, pelo menos no início, mas entre os dois nasceu uma amizade que foi se aprofundando. As coisas prosseguiram assim durante 4 anos, pois Arthur era de fato cauteloso, sem dúvida julgava que havia tempo de sobra para fazer a corte a Mary e casar-se com ela. Contudo, não havia. Ele por fim lhe falou de seu amor em 1875, e parece que os dois chegaram a um entendimento, mesmo que ainda não há um compromisso formal. Um quebra-cabeça espectral. Como pesquisador da paranormalidade, Frederick Mears foi um espírito pioneiro, talvez literalmente. Até sua morte em 1901, Mears fez um trabalho marcante na sociedade para a pesquisa psíquica. Depois disso, um suposto Mears desencarnado parecia inclinado a continuar o trabalho, desta vez como líder de um grupo de inteligências desencarnadas que, segundo se pensava, comunicava-se através da escrita automática de várias médiuns. Essas estranhas mensagens ficaram conhecidas como intercorrespondências das
SPR, Sociedade de Pesquisa Psíquica. O nome se refere ao suposto fato de que informações interrelacionadas apareciam em texto de médios que trabalhavam em separado, desconhecendo o conteúdo dos escritos das colegas. Algumas correspondências pareciam lidar com temas sérios, outras destacavam-se por sua simples existência, ou seja, pela manifestação de que a inteligência humana não só sobrevive à morte, mas também é capaz de elaborar comunicações com os vivos. Entre 1901 e 1930, a Sociedade de Pesquisa Psíquica acumulou cerca de 3.000 textos. Alguns tinham informações privadas sobre várias pessoas e foram guardados nos arquivos da sociedade para serem levados ao público em 1996. Porém, os textos restantes, compreendendo milhares de páginas, foram organizados, cotejados, anotados e estudados durante anos por diligentes pesquisadores da Sociedade Psíquica Londrina. Sem dúvida, era necessário ter aptidão acadêmica para decifrar os textos, que muitas vezes continham obscuras referências literárias e complicados símbolos. O Speed-Mias, no momento brincalhão, chamou essas mensagens de um emaranhado para vocês desrendarem. A impressionante complexidade desse emaranhado desafiou os melhores esforços acadêmicos de simplificação ou redução, mas podemos ter uma noção de sua natureza examinando os pontos altos de uma correspondência relativamente simples, conhecida como Casa Esperança. Estrela e Browning começou em 3 de dezembro de 1906, quando a médium Alice Kipling Fleming, que morava na Índia, transcreveu uma suposta mensagem de Mias que continha esses versos: a esperança estrelada que surgiu só para ser nublada, extraída do poema de Edgar Allan Poe, para aquela que está no paraíso. Mais tarde, os investigadores encontrariam o significado nas referências a estrelas e esperança, e na alusão à lua, a luz que encobre a esperança estrelada no poema de Poe. Em 4 de dezembro, a senhora Fleming escreveu o texto. Este, contendo citações em uma palavra, esperança, apareceu 2 vezes. Em 16 de janeiro de 1907, a milhares de quilômetros de distância, a médium americana Leonora Papi realizava na Inglaterra uma sessão para a Sociedade Psíquica. Enquanto estava em aparente estado de transe, o pesquisador Pingington dirigiu-se a Mias através dela, pedindo a ele que desse algum sinal quando estivesse tentando uma intercorrespondência. Pingington sugeriu um triângulo dentro de um círculo. Uma semana depois, a suposta resposta de Mias veio num texto de Margaret Verhal, uma médium de Cambridge. Seria melhor um anagrama, declarou Mias da senhora Verhal. Disse isso a ele: Rax, Star, Tars, ratos, estrelas, marinheiros, e assim por diante. Em vida, Mias gostava muito de anagramas. Propôs ainda 2 outros anagramas: Tears, lágrimas, e Star, olhar fixamente. E continuou dizendo: mas as estrelas que você deve dar hoje não são tantas, apenas 3, AST. Em um texto escrito pela senhora Verhal, em 28 de janeiro, Mias parecia retomar um assunto do ponto em que parara. Escreveu Aster, em grego, astro, e compôs o anagrama Teras, em grego, maravilha. As 2 palavras pareciam desencadear uma livre associação sobre os temas. Maravilha e estrela. Mias continuou nessa veia por bastante tempo, alinhavando versos em grego e inglês sobre maravilha, esperança, amor e desejo. Além disso, o texto fazia especial menção ao poema Abt Voglet, de Robert Browning. O assunto do poema, ABT ou AB, George Joseph Vogler, um músico alemão setentista. Nessa complexa obra, Browning faz uma música em especial de metáfora espiritual, de esquema cósmico, a música das esferas, por assim dizer. O poema menciona estrelas, luas e esperança. Contém ainda o verso: na terra os arcos perdidos, no céu um círculo perfeito. Essa imagem poética do arco
pode ter figurado na conclusão da mensagem seguinte de Mias, através da senhora Verhal. Isso é significativo que tenha sido assinado com 2 desenhos. Um triângulo escrito num círculo, tal como Pynchon sugerira através da senhora Papy, e um triângulo dentro de um arco. Parecia que Mias estava adaptando à sua maneira o sinal solicitado, quando se tratasse de uma intercorrespondência. Em 3 de fevereiro, o espírito de Mias pareceu surgir no texto de uma quarta médium, a filha da senhora Verhal, Ellen. Esse texto continha diversos desenhos, incluindo uma estrela e uma lua crescente, acompanhadas pela advertência: a luz crescente, lembrem-se disso, e a estrela. Em 11 de fevereiro, o comunicador espiritual estava de volta à senhora Papy. Parecia querer assegurar sua autoria das mensagens prévias através de outros médios. Por meio da senhora Papy, ele falou sobre o texto de Margaret Verhal, de 28 de janeiro. Eu me referi a Esperança e Browning. Eu também disse estrela, procurem Esperança, estrela e Browning. Em 17 de fevereiro, o tema Browning reapareceu num texto transcrito por Ellen Verhal. O espírito de Mias desenhou uma estrela e escreveu: este é o sinal que ela, Margaret Verhal, compreenderá quando vir. Não há artes, é uma estrela acima disso, ratos por toda parte na cidade de Amelin. O espírito pareceu voltar ao seu jogo de anagramas com artes, Star e Hats. A cidade de Amelin referia-se a um poema de Browning sobre o flautista de Hamelin. Essa referência, por sua vez, provavelmente era também um trocadilho com o sobrenome da médium Leonora Papy. Papy em inglês significa flautista. Quando vivo, Mias gostava de trocadilho quase tanto quanto de anagramas. As intercorrespondências estão repletas de jogos de palavras. O caso Esperança Estrela Esperança, Estrela e Browning terminou com 3 textos de Mias através da senhora Papy. No primeiro, em 6 de março, ele notou que incluíra o triângulo e um círculo no texto anterior de Margaret Verhal. Uma semana depois, o comunicador mencionou de novo esse emblema e acrescentou que ele sugeriu um poema à minha mente. Daí veio BHS, ou seja, Browning Hope Star. Segundo pesquisadores, nesta última observação, Mias pôde ter dado a chave do caso, ressaltando os processos de pensamento pós-morte, responsável por tudo aquilo, a julgar pelo texto mais antigo, anotado pela senhora Fleming na Índia. As ideias de estrela e esperança já estavam presentes na mente de Mias. A sugestão posterior de Pynchon de que as intercorrespondências fossem indicadas por um círculo e um triângulo provocavam novas associações, passagens de Browning e anagramas relacionados. Mias continuou desenvolvendo esses temas, entre outros, nos textos de 2 outras médiuns, Margaret e Ellen Verhal, antes de voltar à senhora Papy, com uma explicação de que havia feito. A comunicação final desse caso veio pela senhora Papy em 8 de abril de 1907, quando o suposto Mias, como se quisesse garantir que ninguém ia deixar de perceber o sentido, observou mais uma vez que em um texto anterior ele desenhara uma estrela e uma lua crescente. Se o falecido Mias era ou não a verdadeira fonte destas e de outras intercorrespondências é uma questão que permanece sem resposta para a maioria dos que estudaram o caso. E se de fato era ele o autor, perguntam eles, será que esse espírito pioneiro tensionava indicar algum sentido em Esperança, Estrela e Browning, além do considerável mistério da simples existência dos textos? Pergunta. Talvez haja uma pista em Abbot Vogler em que o poeta reflete sobre a vida após a morte, algo que Mias, seja neste mundo ou no próximo, parecia tão ansioso para provar. Bruni fala dos maravilhosos mortos que passaram pelo corpo e se foram, mas voltaram outra vez para respirar em um antigo mundo digno de seu novo mundo. Um pesquisador da Sociedade de Pesquisa Psíquica Britânica pediu ao suposto espírito Frederick Mias, através de Leonora Papy, que inscrevesse um triângulo dentro de um círculo para manifestar sua presença em textos de intercorrespondência. Logo depois, o espírito de Mias finalizou um texto escrito por outra médium, com os 2 desenhos mostrados acima.
A Sociedade de Pesquisa Psíquica Britânica fez intricadas tabelas para acompanhar aparentes concordâncias nas intercorrespondências. Esta tabela mostra como foram pesquisados os temas e subtemas de Esperança, Estrela e Browning, indicando as datas que esses temas recorrentes apareceram nos textos das várias médias. Alice Fleming, Margaret Verral, Ellen Verral e Leonor Papi. Winifred Combes-Tenat foi a principal médium no caso do Domingo de Ramos. Uma série de textos aludida ao romance entre o estadista Arthur Balfour e sua amada, a muito falecida Mary Lincoln. As referências dos médios à donzela abençoada do poeta e pintor italiano Dante Gabriele Rossetti sugeriram que Mary Lincoln, como um anjo do poema, tinha saudades de seu amado na terra. Mary, porém, contraiu febre tifoide. A doença prosseguiu por várias semanas e ela foi definhando. Em seu delírio, falava de Arthur de maneira a mostrar que ela retribuía seu amor. Porém, já era tarde demais. No domingo de Ramos de 1875, ela faleceu. Embora Balfour guardasse a dor para si, a morte de Mary transformou seu mundo brilhante em cinzas. Deu à irmã de Mary, Lavínia, um anel de esmeralda que pertencia à sua mãe, pedindo que Mary fosse enterrada com ele. A magnífica cabeleira de Mary fora cortada durante a doença e ela mandou fazer um estojo de prata forrado de tecido púrpura e com gravações de flores para guardar uma mecha. Sobre a caixa foram inscritos 2 versos tirados de Coríntios 1, 53 e 54. Importa que este corpo corruptível se revista da imortalidade. Quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Balfour escreveu ao marido de Lavínia: tenho quase certeza que Mary deve ter percebido meus sentimentos para com ela. Quem sabe agora, enquanto ela observa o rumo dos que amou e continua lutando sobre a terra. Talvez eu não seja esquecido. Balfour seguiu uma longa e ilustre carreira no serviço público de seu país. Porém, nunca se casou. E todos os anos até sua morte, a menos que os negócios de Estado não permitissem, passava o Domingo de Ramos em reclusão com a irmã de Mary. As intercorrespondências estão repletas de sugestão de que o espírito de Mary sobreviveu e tentou durante muitos anos comunicar a Balfour o duradouro amor que sentia. As pistas vinham em texto de 4 psicógrafas: Ellen, Margaret Verral e a senhora Fleming e a senhora Combes-Tenat. Não há indício de que qualquer delas tivesse conhecimento dessa antiga história de amor. Na verdade, quase ninguém, além dos Balfour e dos Lyttelton, conhecia o caso, e muitos membros das suas famílias ignoraram os detalhes. Mesmo sendo um homem público, Balfour tinha uma quase obsessão por manter a privacidade de seus sentimentos, e sua família respeitava esse desejo. Os textos do Domingo de Ramos foram mantidos em segredo por muitos anos. Por fim, foram doados à sobrinha de Balfour, Jean, Condessa de Balfour, que decidiu publicá-los através da Sociedade de Pesquisa Psíquica em 1960. Vários detalhes
convincentes persuadiram Arthur Balfour de que Mary Linton estava lhe enviando mensagens através dos textos do Domingo de Ramos. Por exemplo, ele associou repetidas referências a velas e candelabros a uma fotografia que Mary segurava uma vela. Um estojo de prata contendo uma mecha do cabelo de Mary Linton foi um segredo guardado por Arthur Balfour por 40 anos. Se considerarmos que as intercorrespondências eram exatamente o que afirmava você, mensagem dos mortos, parece que Mary tentou se fazer conhecer quase desde o início. Mas durante cerca de 10 anos suas mensagens se perderam na obscuridade ou foram sufocadas por temas maiores, como se uma voz não fosse ainda bastante forte para atingir os vivos. Em 1912, porém, os textos de Colbert Tennant começaram a pedir com insistência que Gerald Balfour, irmão de Arthur, se sentasse com a Mary. Ele assim o fez, e num domingo de Ramos os textos começaram a encher-se com a presença de Mary. Em junho chegou a algo que parecia ser um grito pungente de sua amada através da Mary. Olhe para trás, ela diz. Lá de trás eu vim. Há anos venho batendo nesta porta. Será que algum dia o alcançarei? Se os pesquisadores da Sociedade Psíquica tivessem atendido o pedido de olhar para trás, teria encontrado muitas alusões a Mary em textos anteriores de vários médios. Havia, por exemplo, menções a Donzela de Ramos, Flor de Maio, Donzela Abençoada e Berenice. Ramos pelo dia de sua morte. Mai, que em inglês significa maio, era o apelido carinhoso que a família lhe dava. A donzela abençoada do poema de Dante Gabriel Rossetti é uma jovem morta que espera no céu pelo seu marido. E a Berenice da lenda foi famosa por sacrificar seu lindo cabelo. Havia também referências a uma vela e um candelabro. Assim como uma caixa de metal e a púrpura, flores e uma mecha de cabelo, a caixa de prata de Balfour e seu conteúdo. Depois que Geraldo Balfour passou a participar das sessões, as alusões continuaram cada vez mais fortes. Foram mencionados o Domingo de Ramos e a morte de uma irmã, velhas tumbas, esmeraldas. Havia frases como: ele levava uma vela, Madonna della Candela, e referências ao personagem Arthur dos poemas de Alfred, Lord Tennyson, idílios do rei e ode à morte de Duque de Wellington. Arthur Balfour às vezes era jocosamente chamado de Rei Arthur por seus amigos, devido ao Duque de Wellington, seu padrinho, que foram quem sugeriram o nome. As pistas continuaram a acumular-se durante os 4 anos seguintes, mas foi só em 1916 que as partes desconexas da mensagem de Mary começaram a tomar forma para os investigadores. Depois de pedidos ardentes nos textos da senhora Colbert Tennant, o próprio Arthur Balfour concordou em participar de uma sessão. As sessões eram naturalmente de uma grande carga emocional para Balfour. Ele logo reconhecia indícios incompreensíveis para os demais. Só então, por exemplo, ele contou a seu irmão Gerard sobre o estojo de prata e mecha de cabelo, e ele não poderia deixar de se comover com as mensagens tão apaixonadas, como a citação de Mary dos sonetos portugueses de Elizabeth Barrett Browning: e se Deus assim quiser, eu te amarei ainda mais após a morte. Mas durante todos esses longos anos, Balfour não perdera a cautela. Como sua irmã Eleanor tinha o hábito de cultivar o ceticismo, contudo, com o passar do tempo, um acúmulo de indícios aproximou-se da aceitação. Por fim, certo dia de outubro de 1929, veio a crença. Não há como saber tudo que ocorreu entre Arthur Balfour e Mary Linton, quando ambos eram jovens e cheios de esperanças. Talvez no princípio o amor dele fosse maior por ela
não perceber sobre a fria superfície de Balfour uma natureza tão apaixonada como a sua própria. Talvez ela o tivesse censurado por isso, perguntando onde em sua mente brilhante e racional estava a alegria que tanto preenchia a vida dela. Seja como for a frase, diga a ela que ele me dá alegria. Deve ter tido um significado especial, derrubando uma última barreira de dúvida. Alguns meses depois, Balfour teve um derrame e morreu em seguida. Sua sobrinha Jean, que ficou com ele durante a doença final, na época não sabia nada sobre o caso Domingo de Ramos. Mesmo assim, ela teve a sensação de que ele fora ao encontro da morte com alegria. Arthur Balfour, certa vez, escreveu uma carta de solidariedade a um amigo que perdera um ente querido. A dor é de fato difícil de aguentar, dizia a carta. Difícil demais, às vezes, para as forças humanas. Porém, se a medirmos na verdadeira escala das coisas, ela é breve. A morte não pode nos privar do amor por muito tempo. Evocação dos espíritos. A bruxa da rua Lime. Sr. Arthur Sir Arthur Conan Doyle estava em Nottingham, aprontando-se para dar uma palestra. Por experiência própria, sabia que suas palavras obteriam tanto escárnio como louvores. Com todo o ardor de sua convicção, falaria sobre os espíritos e sobre a vida que eles prometiam para depois da morte. Esperava que algumas mentes receptivas do público fossem convencidas. Alguns iriam, pelo menos, ouvir. Outros, como ele sabia, iriam zombar. O caloroso aplauso, quando subiu ao palco, foi como um bálsamo. Ele sentiu então um puxão na manga. Alguém enfiou-lhe um papel na mão. Seu Arthur leu o telegrama. Seu filho mais velho, Kingsley, ferido na batalha de Somme, havia morrido. Por um brevíssimo instante, os velhos e cansados olhos do escritor se emudeceram. Ele amava aquele filho mais do que as palavras podiam descrever. Endireitando entre os robustos ombros, Dolan amassou o telegrama, subiu ao palco e proferiu sua palestra. Composto com os olhos secos, sua fortaleza não significava ausência de dor, mas sim excesso de fé, pois no fundo da sua alma ele tinha certeza de que seu filho não estava definitivamente morto. Isso se passou em 1918, quando Sr. Arthur tinha 59 anos de idade. Em 1930, chegando ao fim da vida, ele desenhou uma melancólica caricatura de si mesmo, como um velho cavalo de carga caquético, puxando uma carroça cheia de tijolos. Cada tijolo trazia o nome de um aspecto de sua vida e de seu trabalho. Seu famoso detetive ficcional, Sherlock Holmes, era apenas um pequeno tijolo na pilha, não maior do que outros tijolos chamados poemas, romances históricos ou prática médica. Porém, o mais pesado de carregar deve ter sido o tijolo da pesquisa parapsicológica, pois fora a essa empreitada que Dolan dedicara 40 anos de estudo, além de boa parte de sua fortuna pessoal. Já em 1902, enquanto esperava no Palácio de Buckingham para ser sagrado cavaleiro, não resistiu em envolver seu colega de Láurea, o físico Oliver Dudley, numa discussão sobre médios e sessões espíritas. Depois de sua conversão ao espiritismo em 1916, o antigo entusiasta de Sir Arthur pela pesquisa da mediunidade tornou-se uma paixão avassaladora. Durante os 3 anos seguintes, ele deu várias palestras, atuou na Sociedade para a Pesquisa Psíquica e escreveu 2 livros sobre o espiritismo. A carnificina da Primeira Guerra Mundial só fez aumentar sua sensação de preeminência. Naqueles dias negros, Dolan acreditava que sua mensagem poderia consolar milhares de pessoas, pois aprendera que a mudança de vibração que chamamos de morte não destrói nossa personalidade. A comunicação continua possível. Eu sei que isso é verdade. Essa certeza sustentou após a morte de Kingsley. Pelo resto da vida, Dolan permaneceu convicto de manter contato com o filho através de médios espíritas. Sua maior frustração era o grande público permanecer obstinadamente cego à causa de seu consolo. Em uma sessão espírita na qual Kingsley supostamente apareceu, Sr. Arthur chorou abertamente e exclamou: "Meu Deus, se as pessoas soubessem, se ao menos elas pudessem saber, ninguém poderia negar a força da convicção daquele cavaleiro acadêmico. Mas sua luta pela causa do espiritismo levou a ser injustamente ridicularizado." Dolan costumava falar dos hábitos e costumes dos espíritos, cujas vidas, segundo ele, não eram muito diferentes das nossas.
Um repórter, certa vez, lhe perguntou se os espíritos se divertiam do outro lado. O escritor afirmou provavelmente sim. Será que jogavam golfe? Insistiu o repórter. Nunca ouvi dizer isso, respondeu Dolly. Mesmo assim, as manchetes no dia seguinte diziam: Dolly afirma que no céu se joga golfe. O esforço dessa cruzada deixou sequelas. Na maturidade, Dolly ainda conservava o físico atlético da juventude, mas seus ombros haviam caído. O passo ficara mais lento e a fadiga enrugou-lhe os cantos dos olhos. Contudo, continuava a manter um ritmo de vida rigoroso. Escrevia, visitava médicos, dava palestras em todas as oportunidades. Embora tivesse criado Sherlock Holmes, paradigma da fria racionalidade, ser Arthur era muitas vezes de uma credulidade chocante em relação ao espiritismo. Entretanto, seu prestígio era tão grande que conferiu importância às pesquisas sobre mediunidade numa época em que elas poderiam ter ido a pique. Com a morte de seus luminares, a Sociedade de Pesquisa Psíquica Britânica perdeu a proeminência nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Porém, Dolly, que entrou na Sociedade Psíquica em 1893, apenas 3 semanas depois da morte do seu pai, ajudou a garantir para a psicologia o interesse do público em geral. Dolly ficara muito impressionado pelos notáveis indivíduos que apoiaram a causa antes dele, em especial Arthur Balfour. De fato, o personagem Lord Hood no conto O Tratado Naval de Sherlock Holmes foi inspirado no brilhante estadista. Com a chegada da guerra, o espiritismo mudou radicalmente de rumo. A morte atingiu dezenas de milhares de lares em ambos os lados do Atlântico, tal como atingiu ser Arthur, e com isso aumentou a propensão a acreditar na vida após a morte. Em consequência, a mediunidade física, que vinha declinando há décadas, desfrutou de um ressurgimento. Amigos e parentes de soldados caídos acorriam a sessões ansiosos por obter uma palavra dos entes queridos. Muitos médiuns que se estabeleceram nesse período eram impostores desavergonhados que exploravam cruelmente os enlutados. Como seria previsível, o excesso de vorazes pseudo-paranormais provocou a reação dos céticos. Os mais proeminentes eram mágicos profissionais, como Harry Keeler e John Maxline. Convencido de que os eruditos pesquisadores da parapsicologia não estavam em absoluto capacitados para descobrir sequer as fraudes mais elementares entre os médicos que abusavam dos inocentes. Para muitos mágicos, tornou-se um ponto de honra denunciar os falsos médiuns, que, segundo eles, também não passavam de mágicos e de quinta categoria. O mais ativo nessa cruzada anti-espírita foi Henry Houdini, o lendário mestre da arte da fuga. Filho de um rabino imigrante, Houdini passou longos anos apresentando-se em obscuros espetáculos de variedades, até adquirir renome mundial. Ficava furioso ao ver o público ser enganado por médiuns inescrupulosos, cujo talento, a seu ver, era muito inferior ao dos honestos praticantes da prestidigitação. Além disso, ele tinha uma razão mais pessoal para desprezar esses falsos videntes. Durante toda a sua vida, Houdini fora muito devoto à mãe. A morte dela em 1903 foi um golpe tão arrasador que fez um mágico desmaiar ao saber a notícia. Em seguida, ele passou meses sem subir de novo em um palco. Mesmo após a passagem do tempo, não conseguira reconciliar-se com essa perda, e ele decidiu assim encontrar uma maneira de contactá-la no além. Ao longo dos anos que se seguiram, Houdini assistiu a centenas de sessões em todo o mundo, mas sua desesperada necessidade de comunicar-se com a mãe sempre foi frustrada. Embora quisesse acreditar, conhecia tão bem os estratagemas dos médios que a fé lhe fugia. No início de sua carreira, sem tostão, passando fome, o próprio Houdini fizera-se de médio por um breve período para ganhar algum dinheiro extra. Foi um impostor e descobriu que os médios que procurou depois da morte da mãe não eram melhores. Por fim, sua decepção transformou-se em raiva e ele passou a dedicar-se a desmascarar as fraudes. Assim como Dolly se tornaram um paladino da causa espírita, Houdini tornou-se seu flagelo. Nessa função, o mágico nunca reprimia seu instinto dramático. Muitas vezes assistia a uma sessão usando barba e bigode postiços para poder observar no anonimato. Quando já tinha reunido provas suficientes para fazer uma denúncia, saltava da cadeira e arrancava o disfarce, dizendo ao médium: "Meu nome é Houdini e você é um impostor." É difícil imaginar dois homens mais diferentes do que Arthur Conan Doyle e Henry Houdini. Até fisicamente o contraste era marcante. Doyle, um gigante inglês, aristocrata e gentil, cuja expressão sonolenta e longos bigodes faziam lembrar
um simpático leão marinho, Rondini, um judeu-americano baixinho, musculoso, famoso por seu gênio intempestivo e sua incansável energia. Contudo, os dois homens construíram uma curiosa amizade que, por ironia, se baseava em interesses muito distintos, mas focalizados no tema do espiritismo. Em uma rua de Rochester, estado de Nova York, Rondini dá um beijo afetuoso em sua mãe, Cecília Hayes. Depois da morte da mãe, em 1903, Rondini, desolado, tornou-se obcecado pelo espiritismo, mas o artista da fuga não tinha dificuldade para perceber os truques de muitos médicos que visitou, denunciando-os como criadores de ficção mais monstruosa. Os dois encontraram pela primeira vez em 1920, quando seu Arthur trouxe a família para assistir uma demonstração de Rondini em Portsmouth, Inglaterra. Iniciaram então uma ativa correspondência. Rondini visitou a casa do Sr. Arthur em Sussex, onde encantou os filhos de Dolly com seus truques de mágica. Dolly, por sua vez, enquanto viajava pela América dando palestras, retribuiu a visita à casa de Rondini em West 103 Street, em Nova York. Admirou a ampla coleção de livros sobre mágica de Rondini, mas censurou-os por seus livros sobre o espiritismo, escritos apenas por céticos. Dolly tinha imensa admiração pelo trabalho de Rondini, mas havia um motivo oculto nessa fascinação. Por incrível que pareça, seu Arthur acreditava que Rondini, crítico acerbo do espiritismo, era um médium poderoso. Segundo Dolly, entre os muitos poderes parapsicológicos de Rondini estava a capacidade de reduzir seu corpo em um ectoplasma a fim de obter as fantásticas escapadas de algemas e caixotes. Assim transformando, raciocinava o escritor, Rondini simplesmente se libertava, escorregando para fora dos grilhões. Minha razão me diz que você tem um maravilhoso poder, escreveu Dolly ao mágico, pois não há alternativa. Mais tarde, Dolly retomou o assunto de modo ainda mais incisivo. Quem foi o maior desmascarador de médiuns da era moderna? Pergunta. Escreveu ele em um dos seus livros sobre o espiritismo. Sem dúvida, Rondini. Quem foi o maior médium físico dos tempos modernos? Pergunta. A quem se inclina a dar a mesma resposta. Por sua parte, Rondini ficava ora lisonjeado, ora confuso com as convicções do amigo britânico. Em uma carta a seu colega Harry Keeler, Rondini notou que quando Arthur Conan Doyle via um espetáculo de palco, ficava tão impressionado que não surpreende que ele acredite tanto no espiritismo. Rondini negou repetidas vezes que tivesse poderes sobrenaturais. É claro que poderia ter resolvido a questão revelando a Doyle seus verdadeiros métodos, mas o orgulho profissional não lhe permitiram fazê-lo. Talvez fosse inevitável que as fortes paixões desses dois homens atingissem um ponto crítico em uma mesa de sessão. Aconteceu em junho de 1922, quando Rondini e sua esposa Bess visitaram o casal Dolly em Atlantic City na primeira de duas turnês de palestra que Dolly fez na América depois da guerra. Com o apoio entusiasmado do marido, Lady Dolly começaram a tentar contatar os espíritos por meio da escrita automática. Certo dia, aproximando-se do casal Rondini na praia, Sr. Arthur deu a entender que, se Rondini concordasse, Lady Dolly faria uma sessão especial em sua honra. Havia todas as razões para esperar, disse Dolly. Uma mensagem muito significativa viesse do outro lado. Rondini entendeu de imediato que isso só poderia significar uma coisa. Lady Dolly se propunha a contatar o espírito de sua mãe. No dia 17 de junho, Rondini, Arthur Conan Doyle e Lady Dolly reuniram-se na suíte do hotel dos Dolly para começar a sessão. A senhora Rondini foi excluída, na esperança de que as condições fossem mais favoráveis, com menos pessoas presentes. Embora Rondini tivesse assistido a centenas de sessões semelhantes, decidiu suspender suas dúvidas. Sabia que os Dolly eram inteiramente sinceros em sua crença. Se algum dia lhe coubesse experimentar um genuíno fenômeno espírita, seria agora. Excluí todos os pensamentos terrenos, entreguei-me minha alma à sessão, escreveu o mágico. Eu estava disposto a acreditar, até queria acreditar. No quarto do hotel, à meia luz, os presentes deram as mãos e esperaram.
com um bloco de papel sobre a mesa à frente. Logo, o corpo de Lady Dolly se enrijeceu, quando, ao que parecia, foi tomada pela presença de um espírito. Sua mão direita, segurando um lápis, sacudiu com violência. Com voz trêmula, pediu aos espíritos que lhe dessem uma mensagem. O lápis moveu, hesitante pelo papel. Ela desenhou uma cruz. Seu Arthur perguntou alto se o espírito presente era o da mãe de Rodin. Em resposta, a mão de Lady Dolly, aparentemente erguida, aparentemente guiada por outra vontade que não a sua, bateu na mesa 3 vezes. Seu Arthur fixou o mágico com um olhar arguto. Esta noite, Harry Rodin encontraria a prova que procurava. De repente, o lápis de Lady Dolly começou a correr pelo papel. A mensagem veio tão rápido que seus rabiscos mal conseguiram anotá-la. Oh, meu querido, começava ela. Por fim consegui, tentei, tantas vezes, agora estou feliz. A mensagem prolongou-se até que seu Arthur interrompeu para sugerir que Rodin fizesse à sua mãe uma pergunta específica. Em outras condições, o mágico teria feito uma das perguntas. Tira blefe. Pedindo alguma informação que só sua mãe poderia saber, tal como um apelido que lhe costumava lhe dar. Desta vez, porém, Rodin sentiu-se aturdido. Se Arthur sugeriu que ele perguntasse: minha mãe pode ler minha mente? Rodin concordou. De imediato, a mensagem espírita continuou: sempre leio a mente de meu querido filho. Tenho tanto a lhe dizer. Se o mundo conhecesse essa grande verdade. Depois que várias páginas foram escritas nesse teor, o lápis caiu da mão de Lady Dolly. A sessão chegará ao fim. Os 3 ficaram sentados em silêncio por algum tempo. Lady Dolly lutava para recompor-se depois de exaustiva experiência, enquanto Sir Dolly refletia com satisfação sobre a conversão do mal cético do mundo. Mas Rodin estava longe de se converter. Toda aquela experiência deixara-o apenas apreensivo. Por que sua mãe, que era judia, fizera uma cruz no início da mensagem? Pergunta. E como era possível que ela, uma húngara, conseguisse comunicar-se com um inglês impecável, língua que nunca dominara em vida? Pergunta. E por uma estranha coincidência, a sessão foi realizada no dia do aniversário da mãe. Por que a mensagem do espírito não fizera menção a esse fato? Pergunta. Se Arthur quebrou um incômodo silêncio. O espírito tinha pedido a Rodin que experimentasse a escrita automática. Por que não tentar agora? Pergunta. Rodin pegou um lápis e escreveu a primeira coisa que lhe veio à mente. O nome Power. Dolly ficou atônito. Para ele, o nome só podia se referir-se a Alice Power. Alice Power, ardente espírito e editor do London Financial News. O Dr. Alice Power escreveu depois Dolly: meu querido companheiro de espiritismo, acabara de morrer na Inglaterra, e aqui estava seu nome vindo atrás da mão de Rodin. Era uma prova positiva, pensou Dolly, de que o mágico era médio. Mas Rodin, embora não o dissesse, sabia que não era assim. Seu amigo íntimo, Frederick Eugene Power, mágico americano, sofreu recentemente uma série de reveses. O casal Rodin conversara sobre o assunto naquele mesmo dia. Era esse Power e não o amigo de Dolly que estava na mente do mágico. Rodin e Dolly despediram-se com afeto depois da sessão, mas as sementes da discórdia foram lançadas. O mágico esperou um intervalo decente, não desejando deixar o amigo constrangido, enquanto o casal ainda estava nos Estados Unidos. Mas cerca de 2 meses depois divulgou uma declaração denunciando a experiência como fracasso. Rodin tentara manter o respeito pelas convicções do casal Dolly, mas acabou concluindo que aqueles eventos haviam exposto ao ridículo seu doloroso desejo de comunicar-se com a mãe. Por sua parte, Dolly sentia que dera a Rodin uma prova inegável da validade do espiritismo. Sob seu ponto de vista, a resistência do mágico demonstrava apenas temor e ingratidão. Se Arthur Conan Doyle e Harry Rodin pousam juntos amigavelmente em 1922 numa praia de Atlantic City naquele verão, enquanto realizavam uma sessão nessa cidade balneária. Lady Dolly, praticante de escrita automática, rabiscou uma elaborada mensagem que alegava vir da mãe do mágico. Rodin não ficou convencida, em parte porque sabia que sua mãe, uma judia, não desenharia uma cruz cristã no alto da primeira página, reproduzida acima.
Por algum tempo, os dois homens tentaram limitar sua correspondência a outros assuntos, mas na verdade a amizade terminara. Mais tarde, Dolan, com todo cavalheirismo, comentou que o incidente com Houdini causou alguma alteração em meus sentimentos por ele, enquanto Houdini disse sobre Dolan: ele é um homem bom, muito inteligente, mas é monomaníaco quanto ao espiritismo. A obsessão que os unira forçava-os agora a separar-se. Não poderia haver fingimento quanto a um assunto que tocava a ambos tão profundamente. No próximo encontro, travaria uma discussão a respeito da mais polêmica médio física do século XX, Mina Crandon, conhecida pelo público como a incrível Margaret. Evocação dos espíritos.